Vídeo mostra PMs alterando cena do crime para fingir resistência de jovem morto. Dilma oferece o 7º ministério ao PMDB e deve anunciar a nova equipe até quinta. Desemprego cresce e é o maior desde 2012. Em encontro com Obama, Raul Castro pede de volta a base naval de Guantánamo. Talento e disciplina, como nascem os confeiteiros do Brasil, uma profissão que não tem desemprego. A procura de interessados aumentou mais de 10 vezes. Olá, boa noite para você. Imagens gravadas numa comunidade do Rio de Janeiro mostram policiais adulterando a cena de um crime. Eles colocaram a arma na mão de um adolescente morto e deram tiros para forjar um auto de resistência, quando o suspeito morre durante o confronto com policiais. 3 homens da unidade de polícia pacificadora aparecem nas imagens. No chão está um adolescente de 17 anos morto numa suposta troca de tiros. As imagens foram gravadas por moradores no Morro da Providência, no centro do Rio. Primeiro, um 4º policial, aparentemente sem motivo, dá tiro para o alto. Logo depois, um dos PMs põe uma arma na mão do rapaz morto e faz disparos. O caso foi registrado como auto de resistência, quando a vítima é morta em confronto com a polícia. Revoltados com a morte do jovem, os moradores do Morro da Providência fizeram uma manifestação no começo da tarde. Eles tentaram queimar um ônibus perto deste terminal rodoviário, que fica atrás da Central do Brasil. A polícia mandou mais homens para a região. Mesmo no horário de pico, poucos ônibus circularam por ali. Vamos ver como é que vai chegar em casa agora. O comércio teve prejuízos. A gente é obrigado a largar tudo e fechar. Os PMs que aparecem no vídeo foram identificados e prestaram depoimento. As imagens são de uma flagrância chocante. Esses policiais serão submetidos a um processo administrativo disciplinar que pode sim suscitar na exclusão dos mesmos. É chocante mesmo. E agora há pouco, esses policiais que aparecem forjando uma troca de tiros deixaram a delegacia. Vamos ver as imagens. Na saída, eles entraram numa viatura que foi cercada. Os acusados foram hostilizados por moradores. A polícia reagiu com bombas de gás. Dali, os policiais militares foram levados para a delegacia de homicídios, onde prestam um novo depoimento. O desemprego no país passou dos 8% no trimestre entre maio e julho. É o pior resultado desde 2012, quando começou a pesquisa nacional por amostra de domicílios do IBGE. A especialidade de Souza é a pintura, mas depois de 4 meses desempregado... Não estou escolhendo, não. O que vir, seja bem-vindo. O desemprego cresceu. Em maio, junho e julho, chegou a 8,6% da população economicamente ativa. Nos 3 meses anteriores, 8%. É o pior resultado desde que o IBGE começou a fazer a pesquisa em 2012. E na comparação com o ano passado, há muito mais gente nas filas à procura de trabalho. Entre maio e julho, o país teve 1.800.000 desempregados a mais que no mesmo período em 2014. A perda da estabilidade, o aumento da informalidade, isso tudo faz com que mais pessoas venham pressionar esse mercado. Por isso esse número tão alto em relação ao ano passado. A construção foi o setor que mais demitiu. Fechou 365 mil vagas. Este analista diz que a alta dos juros sufocou a economia. Nós vamos chegar em um desemprego próximo de 10, 11%, da população economicamente ativa. Ou seja, estaríamos retrocedendo a 2002, 2003, quando tínhamos esse nível de desemprego. E o emprego só reagirá na medida em que a economia reagir. E isso não está no horizonte nos próximos meses. Edmilson sabe bem como está difícil. Sai de manhã até na hora do almoço, direto, procurando e até agora nada. O pintor Jorge Luiz Moraes, suspeito de cometer assassinatos em série na zona sul de São Paulo, confessou ter estrangulado 5 mulheres e um rapaz. Até agora, 7 corpos foram encontrados na casa do pintor. Segundo a polícia, todos os crimes aconteceram a partir de janeiro desse ano. O pintor é usuário de drogas e teria matado as vítimas por medo de ser denunciado. Um caminhão carregado com bois capotou em Caeté, região metropolitana de Belo Horizonte. O motorista teria perdido o controle do veículo. Ele morreu na hora.
Alguns animais também não resistiram. Outros ficaram feridos. 14 dos 36 sindicatos dos funcionários dos Correios voltaram ao trabalho. Eles aceitaram a proposta de acordo coletivo e encerraram a greve. A proposta do TST prevê aumento de R$ 150 nos salários de agosto e R$ 50 em janeiro do ano que vem. A polícia fez uma operação num condomínio de um programa habitacional do subúrbio do Rio. O tráfico expulsou as famílias do projeto depois de descobrir que moradores vieram de uma comunidade da facção rival. O conjunto residencial ocupado pelo tráfico virou uma extensão da comunidade. A lei é imposta pelos criminosos. A polícia foi recebida a tiros quando chegou ao condomínio na zona norte do Rio. 400 policiais participaram da operação de retomada dos imóveis do programa Minha Casa Minha Vida, invadidos pelos traficantes. 60 famílias teriam sido expulsas porque vieram de comunidades dominadas por uma facção rival a que atua no Complexo da Pedreira. As chaves dos apartamentos foram entregues a pessoas escolhidas pelos criminosos. Eles assumiram um apartamento e alugavam um apartamento por R$350. Ou seja, eles assumiram às vezes do agente financeiro, que é a Caixa Econômica. Por causa do tiroteio, 2.500 alunos de 6 escolas da região ficaram sem aulas. Segundo a polícia, as ruas internas do condomínio estavam sendo usadas como esconderijos de veículos roubados. Carros e motos abandonados no local acabaram apreendidos. Os imóveis retomados pela polícia foram lacrados e serão devolvidos à Caixa Econômica Federal. Moradores que foram expulsos de casa prestaram depoimento. A polícia montou uma força-tarefa para atuar em outros condomínios, onde também há denúncias da ação de criminosos. Os que ainda moram lá, que estão sendo subjugados, também falam que aquilo lá é o inferno. Desperdício de dinheiro em Santa Catarina. Caminhões com máquinas para perfuração de poços artesianos estão parados há mais de um ano por falta de mão de obra para operar os equipamentos. Os caminhões que estão no pátio da Secretaria Estadual de Agricultura em Florianópolis custaram 17 milhões de reais. Os veículos foram comprados pelo Ministério da Integração Nacional com recursos do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Os caminhões levam equipamentos para a perfuração de poços artesianos, que poderiam abastecer pelo menos 10 mil famílias de 135 cidades de Santa Catarina. Os caminhões foram enviados pelo governo federal em maio de 2014. Caberia ao governo do estado contratar motoristas e técnicos para operar os equipamentos. Mas 1 ano e 4 meses depois, os veículos ainda estão parados, sem nenhuma utilidade. A secretaria tenta explicar a demora. Foi necessário, primeiro, estruturar a operação. Nós não tínhamos operadores. E, por fim, se encontrou a melhor forma através da cessão de uso e a parceria com os consórcios de municípios. Não há previsão para o início dos trabalhos. É que os funcionários ainda terão que passar por um treinamento. Este agricultor de Ceará, no oeste do estado, cansou de esperar e fez uma cisterna por conta própria. Nossa região necessita de água, né? Mas só que virou e mexeu, virou em nada, né? Uma cena inusitada durante uma partida de futebol em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. O árbitro saca uma arma no gramado e ameaça os jogadores durante uma discussão. O juiz, que também é policial militar, diz que foi agredido. O jogo continuou depois de o árbitro ser substituído por um colega. E você também pode enviar um vídeo para o nosso WhatsApp 989333150. Olha que interessante, os hospitais veterinários de universidades federais de todo o país lançaram uma campanha para a prevenção do câncer de mama em cachorros e gatos. Foi um susto para a família. De uma hora para outra, Juju, uma cadela de 10 anos, que é o xodó da casa, foi diagnosticada com câncer de mama. Os nódulos foram removidos rapidamente. Na hora que eu observei aqueles nódulos lá, minha iniciativa é levar logo para o veterinário. O tratamento continua. A quimioterapia só termina em outubro. O que salvou a vida da Juju
foi o diagnóstico precoce. Assim como nos seres humanos, quanto mais cedo o diagnóstico da doença nos animais, maior a chance de cura. Para incentivar a prevenção, em todos os domingos de outubro, veterinários de hospitais universitários em várias capitais vão fazer exames gratuitos em cães e gatos. Em Minas, cartazes da campanha foram espalhados pela Universidade Federal e os funcionários passaram a andar com o símbolo do Outubro Rosa Pet. A intenção é impedir o avanço da doença, que costuma aparecer em animais mais velhos, com 6, 8 anos de idade, independentemente da raça. Tratamento gratuito, como existe, por exemplo, o SUS, na medicina humana, isso não existe para veterinária, infelizmente. Nas cadelas, o câncer de mama é o segundo que mais mata, só perde para o de pele. O nosso objetivo é informar o proprietário que a patologia existe, estimular o proprietário a palpar as cadelas deles para identificação de lesão de qualquer anormalidade na mama e também explicar um pouco e divulgar a respeito de prevenção. A presidente Dilma quer anunciar a reforma ministerial até esta quinta-feira e, para contentar todas as alas do PMDB, ela ofereceu hoje a 7ª pasta ao partido. E o PT já foi alvo dos primeiros cortes na equipe. Arthur Quioro, da Saúde, foi avisado por telefone que vai ser demitido. Irritada com as declarações de Arthur Quioro, a presidente Dilma comunicou ao ministro por telefone de que na quinta ele será substituído na saúde. Quioro disse ontem que a saúde pública entrará em colapso em poucos meses. Para o Planalto, o ministro deu munição a oposicionistas e alarmou a população. Por nota, o ministério admitiu a conversa, mas não a demissão por telefone. Já a Pepe Vargas cogitou deixar o cargo antes mesmo da reforma. Avisado por Dilma que o Ministério dos Direitos Humanos sofrerá fusão com outros dois, o petista pensou em reassumir já o mandato de deputado federal, mas teria mudado de ideia depois de apelo do Planalto. Seguindo recomendação do ex-presidente Lula, que é esperado em Brasília amanhã, a presidente Dilma decidiu estabelecer como prioridade atender ao PMDB. E isso pode significar um 7º ministério para o partido. É preciso que todos tenham compreensão de que o melhor desenho é aquele que contemple uma base parlamentar sólida e coesa e, ao mesmo tempo, um bom desempenho na gestão dos ministérios. Esta ala do partido, além de levar a saúde, pode conquistar outra vaga, como ciência e tecnologia ou cultura. O líder PMDBista já promete ao governo apoio em plenário para evitar a derrubada de vetos que agravariam a crise econômica. Não sei se essa questão se resolve ou não até a votação, mas a bancada, desde a semana passada, já tirou a sua posição de manutenção dos vetos. Os presidentes da Câmara e do Senado medem forças sobre as doações de empresas a campanhas eleitorais. A disputa entre Eduardo Cunha e Renan Calheiros pode resultar na votação das chamadas pautas-bomba, aquelas que aumentam as despesas do governo. O veto da presidente Dilma à doação de empresas às campanhas eleitorais saiu numa edição extra do Diário Oficial. Há menos de 2 semanas, o Supremo Tribunal Federal havia decidido pela inconstitucionalidade desse financiamento. Defensor das doações privadas, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, tentou um acordo. Caso o veto fosse discutido na sessão desta quarta-feira, trabalharia pela rejeição das pautas que aumentam as despesas do governo. Mas a proposta foi rejeitada. É impossível, porque há uma prioridade, que é a conclusão da apreciação dos outros vetos. Esses, sim, estão tensionando o Brasil e é preciso que sejam resolvidos. A resposta de Cunha foi imediata. Contrariado, o deputado convocou uma sessão extraordinária da Câmara amanhã de manhã para votar uma medida provisória que cria um novo cálculo para as aposentadorias, mais um item das chamadas pautas-bomba. A iniciativa, além de preocupar o governo, pode inviabilizar a sessão do Congresso para votar os vetos da área econômica marcada para o mesmo horário. Eu cumpro que os líderes, a maioria, assim decidiram. Não haverá sessão de Congresso. O apoio do Planalto à recriação do Partido Liberal também irritou o presidente da Câmara. O patrocinador da proposta é o ministro das Cidades, Gilberto Kassab. É um partido absolutamente independente, um partido que de vida própria. A decisão do Tribunal Superior Eleitoral sobre o registro do PL sai amanhã. Agora as notícias internacionais. Depois de deixar 3 mortos e muita destruição em Taiwan, o tufão atinge a China. O Dujuan provocou ventos de até 120 km por hora, chuva forte e deslizamentos de terra.
260 mil moradores tiveram que deixar as suas casas. Em Taiwan, o tufão deixou mais de 300 pessoas feridas e milhares sem água e energia. Barack Obama e Raul Castro fizeram a primeira reunião em solo americano depois da reaproximação de Cuba e dos Estados Unidos. Vamos então a Nova York com a correspondente Heloísa Vilela para saber como foi esse encontro. Boa noite, Heloísa. Boa noite, Celso. Barack Obama e Raul Castro discutiram os próximos passos dessa reaproximação diplomática. Depois de sorrisos e um aperto de mãos, Raul Castro pediu de volta o território da base naval de Guantánamo e a suspensão do embargo econômico à ilha. Obama prometeu fechar o presídio de Guantánamo no primeiro ano de governo. Não conseguiu. E hoje, o Congresso proibiu por mais um ano a transferência dos presos que ainda estão lá, o que adia qualquer projeto de devolução da base. De Nova York, Heloísa Vilela. Mais de 500 mil imigrantes já atravessaram o mar Mediterrâneo e desembarcaram na Europa só este ano. As viagens em embarcações precárias provocaram cerca de 3 mil mortes em 2015. Hoje, 250 pessoas foram resgatadas pela Guarda Costeira da Líbia. Um iraquiano foi encontrado morto num caminhão quando tentava ir da França para o Reino Unido. Suíça autoriza a extradição de mais um cartola para os Estados Unidos. Raquel Vargas. Eduardo Lee, ex-presidente da Federação de Futebol da Costa Rica, é o quarto dirigente da FIFA a ser entregue à justiça americana. Ele é um dos indiciados pelo esquema de corrupção na entidade e tem 30 dias para recorrer. Hoje, o ex-vice-presidente da FIFA, Jack Warner, foi banido do esporte. Bombardeio atingiu festa de casamento no Iêmen. Herbert Moraes. O ataque foi um dos mais letais contra civis desde o início do conflito no país e deixou 131 mortos. 2 mísseis atingiram a celebração. O noivo é ligado a um grupo rebelde. A coalizão liderada pela Arábia Saudita, que combate os insurgentes, negou ser responsável pelo massacre. O governo do Nepal vai alterar regras para escalar o Monte Everest. Cíntia Godoy. Menores de idade e idosos com mais de 75 anos podem ser impedidos de subir a montanha mais alta do mundo. Alpinistas inexperientes e deficientes físicos também devem ser barrados. A medida é uma tentativa de aumentar a segurança e reduzir o impacto ambiental na cordilheira. Veja a seguir, o juiz Sérgio Moro nega pedido da defesa de investigados para transferir processos para outros juízes. E ainda hoje, na nossa série especial, a confeitaria ganha apaixonados. Gente que muda de profissão para se aperfeiçoar na arte de fazer bolos. Quem faz um bolo pequeno, faz um grande também. Menos de uma semana depois da decisão do Supremo Tribunal Federal de fatiar a Operação Lava Jato, o juiz Sérgio Moro negou o pedido das defesas de 6 investigados para passar os processos para outros juízes. O juiz Sérgio Moro negou o pedido das defesas de 5 empreiteiras e um ex-funcionário da Petrobras que queriam que os processos fossem para outros juízes. Os advogados alegavam que os casos deveriam ser julgados nas cidades onde os crimes aconteceram. Mas, em um despacho, Moro disse que dispersar os vários processos, remetendo-os a diferentes juízos, seria desastroso, pois levaria à dispersão das provas e prejudicaria os julgamentos. Ele destaca ainda que haveria o risco de diferentes juízes decidirem, em ações penais desmembradas, de maneira contraditória em relação à existência ou não do cartel de empreiteiras. Moro ainda não decidiu se vai atender o pedido da defesa do dono da Engevix, José Antunes Sobrinho, acusado de pagar propina nas obras da usina nuclear de Angra 3. Os advogados pedem que o caso vá para um juiz fluminense, já que a usina fica no Rio de Janeiro. Em outro despacho, Moro lembra que somente em 4 ações, envolvendo 2 das maiores empreiteiras do país, já julgadas pela Lava Jato, foram descobertos pelo menos 200 milhões de reais em propinas somente para as diretorias de abastecimento e serviços da Petrobras. Segundo as sentenças, os pagamentos foram direcionados ao ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, e a ex-dirigentes da estatal, como Paulo Roberto Costa, Renato Duque e Nestor Cerveró.
Previsão de chuva forte no sul e no sudeste nesta quarta-feira. Uma frente fria deixa as nuvens carregadas na área entre Santa Catarina, passando por partes de Mato Grosso do Sul até Minas Gerais. Os temporais podem vir com rajadas de vento e até granizo no Paraná e em São Paulo. Na área do norte do Amazonas até Roraima, a chuva é isolada. Já o sol brilha forte em toda a região nordeste, em Tocantins, no Pará e também no Amapá. E apesar da chuva, o tempo fica abafado em São Paulo, com máxima de 28 graus. Em Teresina, tempo firme e calor, com 37 graus. Chove bastante em Curitiba e a máxima não passa dos 21. Em Campo Grande, faz 30 graus. Em Belo Horizonte, 29. Em Salvador, vai dar praia. E a máxima é de 28. Veja a seguir, mãe e filho são baleados depois de uma perseguição no trânsito em Porto Alegre. E também na nossa série especial, não falta emprego para quem quer ser confeiteiro. Os cursos técnicos estão lotados. Nas faculdades, as vagas são disputadas. Mãe e filho são baleados quando chegavam em casa. O menino corre risco de ficar paraplégico. Uma discussão no trânsito de Porto Alegre teria sido a causa do crime. As vítimas estão no carro branco que estaciona em frente ao condomínio. O disparo vem do veículo prata que para ao lado. Já ferida, a motorista atinge um carro que saía da garagem. Na sequência, a mulher sai com as mãos na barriga. Logo depois, o filho mais novo corre também. O garoto atingido não consegue acompanhar o irmão e a mãe. Ele cai e é socorrido por um vizinho. A polícia investiga se o que aconteceu foi uma retaliação após um desentendimento no trânsito. A família saiu deste shopping em Novo Hamburgo, na Grande Porto Alegre, e aqui na rua mesmo teria começado uma perseguição. Mãe e filhos fugiram por cerca de 10 quilômetros até serem atingidos na porta de casa. Há sinais, evidências de uma questão de trânsito. Ana Cristina Nalovaico, de 34 anos, segue internada neste hospital. O menino, de 12 anos, corre o risco de ficar paraplégico. Quando ela virou para abraçar o menino, para protegê-lo com aquele instinto de mãe, a bala atravessou todo o corpo dela e entrou no menino. O motorista que fez o disparo ainda não foi identificado. Câmeras que registraram trechos da perseguição podem ajudar a localizar o veículo prata. Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Foi inaugurado hoje mais um local que vai abrigar as competições no ano que vem. O circuito da canoagem slalom, com obstáculos pelo trajeto, faz parte do Parque Radical no Complexo de Deodoro. Os eventos teste da modalidade serão em novembro. Além da canoagem, o parque também vai receber as provas de mountain bike e BMX. A volta de Ronaldinho Gaúcho ao futebol brasileiro foi rápida. Menos de 3 meses, o craque está fora do Fluminense. A passagem de Ronaldinho Gaúcho pelas Laranjeiras durou apenas 80 dias. A relação chegou ao fim como um casamento que termina sem brigas. O Ronaldo, de maneira muito digna, disse que não estava conseguindo render aquilo que ele gostaria de render. A iniciativa de discutir a relação foi do jogador que, após decidir sobre o rompimento, publicou carta de despedida em uma rede social. A notícia repercutiu nos principais jornais do mundo. Isso é frustração, cara, porque o Ronaldinho ele era um grande ídolo, todo mundo esperava muita coisa dele, mas envergonhou só o clube. Em 9 jogos, ele não balançou as redes e nem deu qualquer assistência para gol. Os números da passagem de Ronaldinho podem não ter empolgado a torcida, mas a direção do clube consegue ver um saldo positivo na contratação, já que o número de associados aumentou em cerca de 50%. A chegada dele transformou muitos números do clube. Do ponto de vista técnico, vocês obviamente sabem que ele não deu esse retorno, tanto é que agora eu estou aqui explicando que a gente fez uma rescisão amistosa. Uma mulher foi atingida por uma carga de repolhos enquanto andava hoje de manhã às margens de uma rodovia no Rio de Janeiro. Olha a imagem. O acidente foi registrado pelo ocupante de um veículo que vinha logo atrás. Dá para ver o momento em que a carga começa a tombar e surpreende a pedestre que, sem chance de escapar, é atingida por dezenas de caixas. Vanderleia de Fátima Rosadinho, de 48 anos, foi levada para o hospital.
Um reality show que vai provocar o apetite dos fãs brasileiros. E por onde o chefão do bolo passa, arrasta uma legião de confeiteiros. Depois de aprender tantas receitas para conseguir chegar no melhor sabor, não tinha outra maneira de homenagear o maior confeiteiro do mundo. 1,70 m de altura, 150 quilos de bolo de chocolate. Essas 5 amigas tiveram a ideia de construir um bud inteirinho de bolo. Magda, a ideia foi sua? Como que surgiu isso? Como que você imaginou? Olha, eu acho que primeiro desafio, né? E a gente, assim, numa equipe super, né, forte nesse ponto, eu tive a ideia de fazer alguma coisa assim tão impressionante quanto ele faz lá fora. As confeiteiras capricharam. Foi uma semana de planejamento, dedicação e muito cuidado com os detalhes e as medidas. Até o próprio Bud ficou surpreso com ele nesta versão doce e achou bonito. Muito bom. Desde que anunciou a estreia do programa Batalha dos Confeiteiros Brasil, o popstar da cozinha americana tem recebido muito carinho do público brasileiro. Essas irmãs não perderam tempo e conseguiram exibir com orgulho o avental do curso que fizeram na padaria de Bud nos Estados Unidos. Elas estão assim, ó, desesperadas para postarem nas redes sociais e mostrar para as amigas que conseguiram a foto com o Bud. É verdade. Acho que ver eles era um sonho para elas, mas também postar e estar em todo lugar é muito legal. O confeiteiro diz que se importa com os fãs e que ter esse contato é da personalidade dele. My personality is to be caring and endearing to all my fans. O reality show estreia amanhã. Essa disputa na versão brasileira é esperada com ansiedade por aqui. Eu acho que vai ser demais. Eu não vejo a hora de assistir. E essa onda da confeitaria só cresce, né? Mais do que uma onda, é um mercado onde quem sabe manusear a espátula não fica sem emprego. As escolas técnicas estão sempre cheias e nas faculdades as vagas são tão disputadas quanto as de cursos tradicionalmente concorridos nos vestibulares. Sobre a massa branca, lisinha, a imaginação do confeiteiro pode tudo. Casinhas de chocolate, esculturas, bolo de churros embrulhado para presente, delícias exclusivas ou feitas em série, em larga escala, saindo do forno quente. Na cozinha movimentada, nessa padaria popular da Zona Leste de São Paulo, são quase 10 mil por dia. Muito bom, muito gostoso, todo mundo com bolo, né? Apesar do ritmo intenso, Wesley não se intimida com o bolo que vai para a vitrine daqui a pouco. Alisa, decora, sem medo faz a cobertura com generosas lascas de chocolate. Há 20 anos, quando era servente de pedreiro, nunca imaginou que fosse parar na cozinha, virar confeiteiro e liderar uma equipe com mais de 30 funcionários. Pegou o gosto. E falta trabalho para confeiteiro? Não. Falta profissional adequado. O time do Bruno foi contratado na padaria como copeiro, mas sempre que faltava gente na cozinha, corria para dar um socorro em mais uma fornada e gostava de decorar os bolos. Olha só a rapidez. Agora, essa espessura aí tem que ser fininha, né? Tem. E esse chocolate, ele é o quê? É só uma calda? Isso. Talento que não demorou a ser reconhecido. O menino, que não levava lá muito jeito com o público, aqui, em silêncio, se revelou, virou chefe confeiteiro. Quantas vezes na sua casa você fez tudo certinho, receita perfeita, e na hora de desenformar, né, Bruno? Isso. O bolo quebra, cai ou arranca um pedaço. É muito comum. Acontece. Eles costumam usar essa espátula. Ela já é própria para isso. Isso, com certeza. Agora eu vou fazer uma das coisas mais difíceis. Olha, não pode colocar a mão no bolo, aí coloca toda a espátula. Agora vem a parte. Levanta. Mas você faz tudo muito rápido? Que é para não cair? Bom, é melhor fazer rápido, né?
Já. Deu certo. Parabéns. Bruno sabe que o caminho é longo até ser um grande chefe, mas já comemora as conquistas que chegaram com a nova profissão. O que você já conseguiu com o dinheiro da confeitaria na sua vida? Ajudar minha família, primeiramente, né? E conquistar, né? Bens materiais. Carro? Carro, casa. Comprou carro? Alcança. E casa também? Ó, tá ficando um bom partido, hein? Esse mundo de glacês, cores e sabores é um mercado promissor. Nos últimos 11 anos, o empresário Rogério viu o negócio crescer como fermento. 11 anos atrás eu tinha 36 funcionários, hoje eu tenho 160 nessa loja. Ele resolveu ampliar essa unidade e abrir outras 3 padarias, onde sobram clientes e falta mão de obra especializada. A maioria dos confeiteiros que a gente tem aqui são formados aqui. Porque não acha pronto. Chegaram, foram aprendendo e ganhando cargo e a gente foi investindo. E aumentando o salário também. Aumentando o salário. Hoje... E geralmente é assim. As padarias tradicionais servem de porta de entrada para a confeitaria, gerando 800 mil empregos diretos e outros 1.500.000 indiretos em todo o país. De olho numa oportunidade, esse ex-vigilante resolveu abandonar de vez a área da segurança para adoçar um pouco mais a vida. Adilson se matriculou num curso oferecido a preços populares pelo Sindicato das Indústrias da Panificação e Confeitaria em São Paulo. Mal chegou e já se enche de orgulho para dizer que começou com o pé direito. Estamos trabalhando na área de decoração. Então, é uma área que eu ainda sinto um pouco meio de dificuldade, para falar a verdade, mas eu creio que com dedicação você chega lá. Os cursos podem durar de 1 semana a 2 anos e já prepararam quase 10 mil pessoas. Os próprios panificadores, sentindo a necessidade de capacitar mão de obra, sugeriram a criação de um curso de confeitaria para que a gente pudesse atender melhor o público brasileiro. Começar aqui, para muitos desses alunos, significa mudar de rumo, como fez a secretária executiva Edna, que depois de 28 anos de experiência, se cansou de vez da burocracia do escritório. Acho que eu prefiro ficar olhando um bolo no forno do que ficar sentada no escritório. Passando a papelada. Isso, é. Que recurso que a gente usou aqui? Recurso simples, que está ao alcance de todo mundo. É claro que quando donas de casa, funcionários públicos, vigilantes se deparam com um bolo assim, com mais de 30 quilos, aí bate aquela insegurança. Será que é possível subir tantos degraus, fazer tantas camadas? Não parece, mas a resposta é simples. Quem faz um bolo pequeno, faz um grande também. É que a técnica vai driblando o medo. Inverte essa, a posição. Inverte essa aqui. Isso. Acredito que, vamos dizer assim, é um pedaço do sonho que totalmente não está ainda completo, mas vai ficar completo logo, logo. É uma fatia do sonho, né, com certeza. Aqui também a receita é transformar sonhos em comida. Atraentes sobremesas. Parece que entramos na cozinha de um grande restaurante. Correria para entregar a tempo, capricho para acertar o pedido. O que te seduz na confeitaria? Eu acho que é a precisão, é você ser minucioso. É o que fecha uma refeição, né? Então, se a pessoa come uma boa sobremesa, ela sai assim feliz, né? Ela fala, vou querer voltar, eu quero provar de novo. Mas apesar do empenho, Tiago sabe que ainda vai levar um tempo para ser um chefe de verdade. Você começa como auxiliar, você vai ser cozinheiro por um bom tempo, você tem que aprender muito. E aí lá na frente, se tudo der certo, você vira um chefe. Pode sim ser vocação, vir de berço, aprender com a família ou com a experiência. Mas como em tantas outras profissões, nessa também existe faculdade, escola, tem aula para isso. E sempre com a cozinha lotada.
de gente já especialista e outros que até gostavam de degustar, mas que passavam longe do fogão. Desde que os cursos de gastronomia, confeitaria foram criados aqui nessa faculdade, a procura de interessados aumentou mais de 10 vezes. O gostoso da gastronomia é isso. Na mesma sala de aula, às vezes eu tenho um aluno de 50 anos, de 50 e poucos anos, eu tenho um aluno de 17 anos que escolheu isso como profissão. Então a gente tem gente que já está no mercado e vem para cá para buscar mais técnica e se aprofundar para melhorar o seu negócio. Eu tenho gente que está trocando de profissão. Aos 20 anos, Bruno nem pensou em outra profissão. Segue dedicado nas aulas, concentrado no preparo da sobremesa requintada. Mas não abriu mão de passar pela universidade. Você acaba aprendendo a teoria, os nomes. Às vezes um cara que cresceu na cozinha, ele cozinha muito bem, mas não sabe as técnicas certinhas para poder fazer. O Bruno, a gente está conversando com ele já faz vários minutos e ele não para de bater, porque senão desanda. Tem isso mesmo, né? Tem. Quanto tempo tem que ficar batendo? Ó, daqui a pouco eu acho que já tá bom. Nossa, já tá parecendo clara em neve, quase. Era um creme de leite. Já Eloá enfrentou 3 faculdades antes de reconhecer que a vocação estava aqui, na cozinha. Já fiz moda, comunicação, mas acho que a vocação para a cozinha falou mais alto, não teve jeito. E haja estudo, experiências cheias de erros e acertos. Faz toda a diferença, porque nada melhor do que você entender o que está fazendo, né? Uma coisa é só executar, outra coisa é entender, executar e ficar satisfeito com o seu trabalho, né? E no fim de cada aula, a recompensa, trabalho com cheiro e recheio de chocolate, creme de pistache, biscoitos sequinhos em andares, com muitas camadas. E como tarefa de casa, a repetição. Sem recreio, começa tudo de novo. E a gente com água na boca, né? E olha, gente, a Batalha dos Confeiteiros estreia amanhã aqui na Record com Cake Boss, logo depois do Jornal da Record. A edição de hoje termina aqui. Se você quiser rever as reportagens dessa edição, basta acessar R7 Play. Fique agora com a Fazenda. Uma ótima noite para você. A gente te espera amanhã. Até lá. Boa noite, até amanhã.